Fala meu aluno, fala minha aluna, seja bem-vindo a mais uma aula de conhecimento de Fortaleza. Sou o professor Caio Vitor e nesse bloco vou trabalhar contigo tudo relacionado à hidrografia de Fortaleza, ou seja, hidrografia, o prefixo hidro lembra água, grafia, estudo, então tudo o que é relacionado aos estudos da hidrografia, dos rios, da questão de chuvas de Fortaleza. Mas antes, tá certo? Antes da gente entrar propriamente dito nesse conteúdo, eu preciso resgatar contigo alguns assuntos relacionados a conceitos técnicos, né? Que é quando a gente estuda hidrografia, bacias hidrográficas, toda essa contextualização, você precisa saber. Caio, de fato eu preciso saber? Precisa, porque cai, né, em provas, cai em concurso, cai tudo, né, quando relacionado a essa temática. Show de bola? Então acompanha aqui comigo no quadro. Eu preciso resgatar contigo rapidão nesse bloco conceitos relacionados à geologia, geomorfologia e bacia hidrográfica. Cai, é sério, sério, mas não se preocupa, né? A gente vai trazer aqui um negócio bem sintéticozinho para ti, ó. Então vamos aqui começar falar um pouco sobre geologia, principalmente aqui do Ceará, para você entender como é que funciona em Fortaleza, tá certo? A gente vai entrar numa visão mais macro, para depois ir se afunilando, para a gente conhecer, né, os assuntos, todas as bacias hidrográficas, os rios, regime de chuvas de Fortaleza, beleza? Então acompanha aqui comigo. Geologia do Ceará. Como é que funciona isso aqui? Como é que funciona a geologia do estado do Ceará? Brevemente, você já deve ter escutado esses conceitos, geologia, geomorfologia. Qual é a diferença, cara? Qual é a diferença disso aí? Geologia, meu querido, é basicamente o estudo interno da rocha, tá bom? O termo correto é rocha, né? Uma pedra que o pessoal fuma, né? Rocha que a gente estuda, beleza? A geologia se preocupa mais com a parte interna, os minerais, a composição interna, se ela é uma rocha magmática, uma rocha ígnea, toda aquela marmota que tu já sabe, né, quando estudou lá na tua escola. A geomorfologia está mais relacionada a estudo da forma do relevo. Ali é uma serra, ali é uma montanha, ali é um Inselberg, que a gente vai ver aqui, que tem muito no Ceará. Ali é um planalto. Ali é uma planície, entendeu? Mais relacionada à forma, as formas de representação do relevo, beleza? E bacia hidrográfica a gente vai ver também agora. Então, simbora nós, ó. Quando a gente fala, meu aluno, de geologia do estado do Ceará, o estado do Ceará ele tem basicamente três formas, né, geológicas grandes, tá bom? A primeira, vou colocar aqui para ti, ó. São as chamadas bacias sedimentares. E já te adiantando para você pegar a bizu de como isso é importante, eu não estou enrolando contigo, Fortaleza está inserida em sua geologia aqui nas chamadas bacias sedimentares, nos chamados tabuleiros pré-litorâneos, beleza? Coisa que cai em concurso, tá bom? Os chamados escudos cristalinos, onde a porcentagem desse escudo cristalino aqui no Ceará, né, principalmente no Ceará, onde está composto o município de Fortaleza, corresponde a cerca de 70%, né, de todo o território do Ceará, tem essa marmota aqui do escudo cristalino. Daqui a pouco eu coloco as características principais. Show de bola. E as chamadas zonas litorâneas. Zonas litorâneas. Professor, o Fortaleza também está aqui? Tá, porque Fortaleza é na faixa litoral, mas a sua geologia também é composta de alguns bacias sedimentares, aquelas falésias, né? Não sei se você é de Fortaleza ou do Ceará, quando a gente vai para as praias, vê aquelas serrazinhas, né, entre aspas, dunas, perto da faixa de praia, ali é um relevo sedimentar, show de bola? Então, Caio, quais são as principais características das bacias sedimentares? Vou puxar a setinha para cá, ó. Então, ó, elas são formadas, essas bacias sedimentares, a partir justamente dos chamados sedimentos, né? Sedimentos, show de bola? Cara, o que são sedimentos? Não tem aqueles agentes externos, né, que modificam o relevo, como por exemplo, sol, né, no caso que modifica, né, dilata e comprime a rocha, que vai fazer com que ela se desgaste. Chuva, né, batendo, né, tem acreditado, né, água mole e pedra dura, tanto bate daqui fora, né, a água também, na ação da chuva, ela é modificadora do relevo, né, e toda essa ação vão formando esses sedimentos, vão formando aqueles pozinhos, aquelas poeiras, aquelas pedrinhas, tá bom? Quando desgasta a rocha, ela é levada pela ação dos ventos ou qualquer outro agente, no caso um rio também,
E sob uma condição de pressão, temperatura, né, e muito tempo também, são formadas essas bacias sedimentares. Show de bola? Essas rochas, né, essa geologia formada a partir desses sedimentos. Show de bola? Voltando aqui agora para os escudos cristalinos, a principal característica desse relevo, dessa geologia, no caso aqui do estado do Ceará, quando nós falamos de escudo cristalino, é que eles são basicamente relevos impermeáveis. Ou seja, a água não consegue infiltrar, né? Isso ajuda com que, já que a água não infiltra pela ação da chuva, né? É um negócio meio que firme e é cristal mesmo, nesse sentido que quando a gente derrama água, vamos supor, um cristal, em uma superfície d'água, ou de uma mesa dessa aqui, né? A gente derrama água na superfície dessa, a água não vai infiltrar, ela vai escoar. Tá certo? É uma característica dessa, né, dela aqui, do escudo cristalino. Vão levar justamente essas águazinhas, né, no caso, para determinado canto. Isso aqui explica muito também a nossa hidrografia aqui do estado do Ceará, para a gente entender também a hidrografia de Fortaleza. Show de bola? E no caso aqui das zonas litorâneas, né, onde basicamente Fortaleza está inserida, tá certo? Quais são as principais características dela? Eu não falei para você que existe esses sedimentos, as bacias sedimentares, na verdade? Essa zona litorânea é também formada por sedimentos. Você deve lembrar, caso você tenha vindo aqui para Fortaleza, né, ou alguma praia litorânea, no caso, onde são formadas aquelas falésias, aquelas dunas, né? Ali são basicamente compostos por sedimentos, né? Esses sedimentos, ó, vou colocar aqui para ti aqui, ó, são sedimentos levados do interior, no caso, né, do interior do estado ou de qualquer localidade, né, para o litoral. Show de bola? Então, vamos supor aqui, né? Eu vou fazer esse pequeno desenho aqui, daqui a pouco e eu apago na sequência, né? Basicamente está aqui o Ceará, certo? É formada essas ações aqui, né? De modificação do relevo, né? Intemperismo, né? Basicamente. E esses sedimentos são levados aqui, ó, para a zona litorânea, perfeito? E é composto justamente por aquelas configurações que nós vamos ver já quando for falar de geomorfologia, né? Aquelas falésias, aquelas dunas nas praias. Show de bola, tranquilo? Então pega o bizu disso aqui, né? Que é muito importante para a gente entender toda a questão da hidrografia do estado do Ceará, perfeito? Vamos aqui pecar pelo excesso, né? Mas tudo aqui, isso aqui que eu estou mostrando para ti, cai nas provas. Show de bola? Agora, ó, falando contigo agora, certo? Já vai anotando aí sobre a geomorfologia do Ceará. Lembra que eu falei contigo no começo da aula, basicamente as diferenciações de geologia e geomorfologia? A geologia está mais interessada nessa estrutura interna, como ela é formada, no caso das bacias sedimentares, né? Só te dar uma informação legalzinha também, ou essas bacias sedimentares, aqui, ó, elas são permeáveis. Certo? É a grande diferença entre as bacias sedimentares dos escudos cristalinos. Enquanto um é permeável, o outro é impermeável, tá certo? Ou seja, geologia preocupada mais com a estrutura interna. Já a geomorfologia está mais preocupada com a forma externa, o visível, as formas que eu consigo ver do relevo. Tranquilo? Então, ó, Caio, quais são as principais que eu preciso saber, né? Que isso aqui, meu aluno, vai influenciar bastante na questão hidrográfica, né? No volume do rio, no regime do rio, na formação das chuvas, tá certo? De Fortaleza, né? Beleza? A gente vai ver tudo isso aqui logo na sequência. Então já vai anotando comigo quais são as principais formas de representação do relevo no Ceará. Primeiro nós temos, ó, as chamadas planícies litorâneas, no caso, né? O nosso objeto de estudo Fortaleza está inserido aqui nessas planícies litorâneas, beleza? Nos chamados também, ó, planaltos sedimentares e também nas chamadas depressões sertanejas, tá bom? Então essas aqui são as três principais geomorfologias do estado do Ceará. E lembrando, né, que o nosso objeto de estudo Fortaleza, vou colocar para você aqui, ó, está inserido nessa configuração aqui, beleza? Professor, você pode me dar exemplos aqui no Ceará onde é que eu encontro esse aqui? Posso. Aqui, esses planaltos sedimentares, nós temos basicamente, se você, né, no caso, não é daqui, aquele planalto
Planalto da Ibiapaba, Ibiapaba, certo? As chamadas também chapadas do Araripe, chapada do Apodi, tá bom? E a depressão sertaneja é basicamente todo o sertão. Todo o sertão do estado do Ceará basicamente é composto por essa depressão sertaneja, né? Onde tem as maiores porcentagens, beleza? Mas pega bizu nessas planícies litorâneas aqui. Show de bola? Tranquilo? Então, ó, eu vou basicamente te explicar agora um pouco sobre o conceito das bacias hidrográficas. Show de bola? Das bacias hidrográficas, para na sequência eu te explicar, te mostrar quais são as principais bacias hidrográficas de Fortaleza, beleza? Para você pegar a bizu, tomar nota bem direitinho. Então, ó, conceitos de bacia hidrográfica. Já vai anotando aí, tá bom? Eu tô te resumindo aqui as tuas aulas de geografia tudinho em menos de meia hora para ti, beleza? Bacia hidrográfica. Meu aluno, eu quero que você tenha conhecimento, pelo menos, né, do que é um rio. Ó, um rio. Um rio, se eu for te mostrar um conceito bem simples dele, é basicamente um curso natural das águas, um curso natural das águas, ou seja, não tem nenhuma ação humana interferindo aqui, certo? Um rio, ele é um curso natural das águas, show de bola? Eu vou desenhar esse esquema aqui, ó, certo? Isso aqui é basicamente, né, um rio visto de cima, né? Tem essa criatividade aqui comigo, certo? Um rio visto de cima, como se tu tivesse aí em cima de um helicóptero, né? E vendo o rio aqui, ó, certo? O rio. Vou te mostrar basicamente as partes de um rio. Vou puxar alguns bracinhos que você vai entender agora o que é isso aqui, beleza? Nessa parte do ponto mais alto, aqui é o ponto mais alto. E aqui é o ponto mais baixo. Certo? Isso aqui vai explicar muito o que é uma bacia hidrográfica. Vou puxar agora o vermelho aqui, ó, para sinalizar, certo? Nessa parte mais alta, tá bom? É onde nós temos, ó, a chamada nascente do rio. Show de bola. E onde o rio acaba, essa parte mais baixa, né, é o que nós conhecemos como foz do rio, beleza? O nome desses bracinhos aqui, ó, é o que nós conhecemos como afluente. Afluente, beleza? Ou seja, ramificaçõezinhas, tá certo? Umas ramificações do rio, beleza? Professor, essa foz aqui, rapidão, não é basicamente onde o rio acaba, mas ou ele vai desaguar em outro rio, ou ele vai desaguar no oceano. Como, por exemplo, onde é a foz desse afluente aqui? No caso, é nesse rio principal, certo? Então não é que o rio acaba, né, digamos assim, é mais onde ele vai encontrar ou um oceano ou outro rio, beleza? E esse rio principal aqui, onde eu desenho para você, ó, perceba que ele está mais grosso, né? É como nós também conhecemos como rio principal, né? Vou colocar em vermelho para ficar bem direitinho. Rio principal, beleza? Rio principal. Professor, por que o senhor me mostrou essa configuração aqui? Ó? Porque, meu aluno, bacia hidrográfica, o conceito, né, tu estudou aí nas tuas escolas, tu nunca entendeu, é basicamente isso aqui. É o conjunto formado pelo rio principal e os seus afluentes. Bacia hidrográfica nada mais é do que isso. É o conjunto, toda aquela região formada pelo rio principal e os seus afluentes. Como, por exemplo, aqui em Fortaleza, vou te mostrar contigo, tem a bacia do Cocó. É o rio Cocó formado pelos seus afluentes, beleza? Toda essa configuração aqui, começando do ponto mais alto, obviamente, né? Porque a água vai obedecer ao regime da gravidade, percebe? E vai desaguar, ou seja, a foz, aqui nessa parte mais baixa, né? Encontrando um rio principal, ou outro afluente, ou o oceano, beleza? Agora, pega todo esse bizu aqui, tá bom? Anota aí bem direitinho e vamos agora comigo no PPT para eu deixar você bem bisurado com algumas informações aí também relevantes e detalhadas. Tá aí conhecimento de Fortaleza, professor Caio Vitor, minhas redes sociais, faço o convite para você. A gente fica postando dicas lá para te deixar bem preparado mesmo. Então a gente viu agora, né? Eu e você aqui sobre a geologia do estado do Ceará, que é uma característica marcante nessa estrutura geológica, é justamente, ó, como eu mostrei para você, o domínio das bacias sedimentares em consoante, né? Ou seja, tem esse encontro com o embasamento cristalino, beleza? Ou seja, lembrando, né, que essa parte aqui vai corresponder a cerca de 70% do território aqui do nosso estado do Ceará. Mas Fortaleza está mais inserida nessa região aqui das bacias sedimentares, tá bom? Então, ó, a gente vê aqui as bacias sedimentares, né? Eu falei para você que as
características dela. Basicamente é formada por essa deposição de materiais sedimentares, que ao longo de milhões de anos, perceba que isso aqui é um tempo muito grande, tá bom? Muito grande mesmo. Vão se consolidar formando as suas formações rochosas, tá bom? Exemplos, como eu mostrei para vocês, né? Temos o Planalto da Ibiapaba, certo? A Chapada do Araripe, show de bola? Na faixa litorânea, onde vai ter aqui Fortaleza, no caso, né? Vai ter essa predominância, né? Desse nome aqui estranho, né? Terreno tércio quaternário. Cai marmota é isso aqui. Meu aluno pasme, né? Isso aqui cai nas provas, né? Não é que você precisa saber o que é, mas pelo menos, digamos assim, ter o conhecimento disso aqui é uma era geológica em que foi formado Fortaleza, né? Então aí, ó, já anota essa informação aí, né? Caso caia, vai te botar para frente aí de muita gente, um monte de gente aí, né? Cada vez mais as provas estão exigindo muitos conhecimentos profundos dos candidatos. Então, ó, aqui vai predominar, no caso aqui, o transporte de sedimentos do interior para a zona costeira, coisa que eu te mostrei aqui também no quadro, beleza? Formando essas formações de barreiras, no caso aquelas falésias, né? Depois você pesquisa aí, tem no teu material também o desenho de uma falésia, beleza? Para a gente ficar bem bisurado. Avançando aqui, ó, eu te mostrei o que são os escudos cristalinos, certo? Vão representar uma formação rochosa, geológica bem resistente, né? Bem resistente. Possui, ó, baixa permeabilidade, ou seja, pelo fato dele ser difícil de infiltração, a água não vai, digamos, infiltrar, basicamente, né? O que, ó, como eu estou mostrando para você, vai dificultar essa infiltração da água e favorece o quê? Um grande escoamento da superfície na terra, esculpindo, né, a depressão interplanáltica do semiárido brasileiro. Aí volta aqui comigo para eu te dar uma informação rapidão, né? Professor, quais são basicamente os destinos que a água tem? A gente sabe que existe aquele ciclo chamado ciclo da água, né? A água evapora, a ação dos ventos leva aquela água em forma de vapor e a água ela vai precipitar, ou seja, ela vai chover. Quando a água precipita, né? Quando chove, basicamente, a água tem basicamente três destinos. Ou ela vai infiltrar, perfeito? Ou ela vai infiltrar, ou ela vai escoar, ou ela vai evaporar. São os três destinos basicamente que nós temos, né, da água. E no caso aqui do escudo cristalino, pelo fato dela ser impermeável, possuir baixa permeabilidade, ela vai escoar, perfeito? Vamos aqui voltando, nosso PPT, a gente avançar, ó. Então, a geomorfologia aqui, falando um pouco, né, sobre a geomorfologia do estado do Ceará, para a gente entender Fortaleza, né? As diferenças climáticas do relevo e paleográficas e da vegetação também formam diferentes formas do relevo do estado do Ceará. Eu vou falar contigo depois, né, sobre a vegetação de Fortaleza, tudo bem direitinho, clima, né? Mas perceba que isso aqui são todos um conjunto, é um ecossistema, né? Não tem nada desligado, está tudo conectado. Claro que o clima vai influenciar em determinada região, o seu relevo também, a sua vegetação, obviamente, perfeito? Então toda essa configuração aqui vai modificar, vai caracterizar a geomorfologia do Ceará e consequentemente de Fortaleza, perfeito? Então, ó, as principais unidades geomorfológicas do estado do Ceará: planícies litorâneas e planícies fluviais de tabuleiros pré-litorâneos. Isso aqui, meu aluno, pega o bizu aqui, ó, é a geomorfologia do que você está interessado em aprender, de Fortaleza. Perfeito? A geomorfologia de Fortaleza, certo? Os tabuleiros pré-litorâneos, toda essa configuração aqui das planícies litorâneas também. Show de bola? Voltando aqui para o marca-texto, vimos também os planaltos sedimentares, né? Ibiapaba, Chapada do Araripe, do Apodi também. A depressão sertaneja, onde configura grande porcentagem, né, de todo o território do Ceará, né? No caso, e os maciços residuais também, coisa que agora você não precisa ficar tão... se preocupar com isso aqui no momento, tá bom? E eu fiz esse gráfico aqui para ti, ó, né? Justamente para você, fazendo esse link, né, entre a geomorfologia e a geologia do estado do Ceará, tá bom? No caso do sertão, ou seja, essa geomorfologia, nós temos, ó, a depressão sertaneja fazendo link com a geologia de escudo cristalino, perfeito? Lá no litoral, ou seja, pegar aqui a canetinha, ó, pega bizu principalmente nessa linha aqui, porque aqui é o que vai te interessar. Aqui é que está Fortaleza. Fortaleza. Perfeito? Litoral, no caso, né, a geomorfologia, praias e dunas, ou seja, os tabuleiros pré-litorâneos, e de geologia, escudo, bacia sedimentar. Show de bola? No caso da SES, né? Geomorfologia maciço residual de embasamento cristalino e os planaltos, achapados e cuestas de relevo sedimentar. Show de bola, tranquilo? Então guarda esse material aí para ti, né? Muita informação importante para tu ter conhecimento de toda a geologia e geomorfologia
do estado do Ceará e, consequentemente, de Fortaleza, tá bom? Porque você precisa, né, ter o conhecimento macro antes de entender, basicamente, né, só Fortaleza, né? Seria um estudo bem raso, coisa que aqui a gente não está interessado em ter esses estudos rasos, né? Bem aprofundado mesmo contigo, show de bola? Vimos também na sequência, ó, cadê o marca-texto aqui, né? O conceito de, conceito de bacia hidrográfica, né? Te mostrei todo aquele desenho do rio, né? Vou pegar aqui, ó, caneta, aqui, ó, aquele rio principal, né? Aqui, basicamente, a nascente do rio, né? Onde o rio, entre aspas, acaba, é a sua chamada foz do rio, foz, certo? E aqui são, aqui esses bracinhos são as suas ramificações chamadas de afluentes. Então, pega bizu nesse desenho aqui que vai te explicar bem melhor. Não. Então, perceba que vai acontecer justamente aquele ciclo d'água chamado precipitação. A água vai ser escoada do ponto mais alto, perceba, né? Lembra que naquele desenho que eu fiz, tem que ter essa configuração, porque a água vai obedecer o regime da gravidade, tá certo? Começa desse ponto mais alto, ó, e vai até a sua foz, ou seja, perceba que aqui nesse desenho ela está desaguando, né, como se fosse um oceano, ou seja, não é que o rio acaba, né, ele vai desaguar em outra localidade, beleza? Então aqui o rio principal, né, sua nascente aqui, ó, perceba esses bracinhos, né, são as suas ramificações chamadas de afluentes, e todo esse conjunto aqui é o conceito de bacia hidrográfica, né? Então tá aqui, ó, um conjunto de terras, né, o que é bacia hidrográfica? É um conjunto de terras drenadas por um rio e seus afluentes, formadas nas regiões mais altas do relevo por divisores d'água, onde a água da chuva ou escoam superficialmente, formando rios e riachos, ou infiltram no solo para a formação das nascentes e do lençol freático, né? Professor Barella, de 2001, esse conceito aqui. Show de bola? Então volta aqui comigo nesse bloco, né? Muito importante para a gente, na sequência, estudar sobre toda a configuração da bacia hidrográfica, né, regime de chuvas de Fortaleza, tá certo? Pega o bizu, né, toma nota, qualquer coisa volta no vídeo, você tem acesso ao seu material, tá certo? Então, espero aí que tenha ficado bem claro para você, qualquer coisa, você pode entrar em contato com a gente, com a nossa equipe, que a gente vai te deixar, né, tirar todas as suas dúvidas, beleza? Então, valeu, brigadão, forte abraço e até a próxima.